Olá a todos. Eu sou o Dr. Miguel Silva e tenho 35 anos de experiência especializada na área da medicina. Hoje, vamos aprofundar a análise de um tópico fascinante e extremamente prático: a abóbora d'água, também conhecida como benincasa, espida, melão de inverno ou abóbora cinzenta, dependendo da região, como uma preciosa erva medicinal que não só apoia a saúde renal, mas também contribui para uma limpeza e desintoxicação completa do nosso corpo. A abóbora d'água, um vegetal familiar, humilde, fácil de encontrar e acessível em qualquer mercado tradicional por todo Portugal, tem sido utilizada como remédio popular pelos nossos antepassados há muito tempo. De acordo com registros e conhecimentos transmitidos oralmente, a abóbora d'água é conhecida pela sua capacidade de apoiar os processos naturais de desintoxicação do corpo, limpando profundamente de dentro para fora e, em particular, sendo uma fonte valiosa de nutrientes que fortalecem a função renal, auxiliando pessoas com problemas de rins fracos, função renal diminuída e até mesmo pacientes em diálise. O mais surpreendente e o que acrescenta valor à abóbora d'água é que este conhecimento popular foi agora investigado e validado cientificamente pela medicina moderna, especialmente no campo da farmacologia. Nesta sessão de hoje, apresentarei detalhadamente 4 remédios tradicionais únicos à base de abóbora d'água. Estes remédios, embora pareçam simples na sua preparação, são considerados verdadeiros milagres, trazendo esperança e melhorias significativas para aqueles que enfrentam problemas relacionados com os rins. Vamos juntos explorar como a abóbora d'água ajuda a limpar os rins, atua como um diurético natural, promovendo a eliminação de urina e de resíduos, reduz a inflamação, apoia a diminuição dos níveis de creatinina no sangue, um indicador crucial da função renal, estabiliza a pressão arterial e fortalece a saúde geral dos rins. Simultaneamente, fornecerei também instruções específicas sobre o uso correto, ajudando-o a evitar erros comuns que muitos cometem ao aplicar estes métodos em casa. Antes de prosseguirmos para o conteúdo principal, peço encarecidamente que dedique um momento para clicar no botão gostar e partilhar este vídeo. O seu apoio ajudará a espalhar esta valiosa mensagem a mais pessoas, permitindo-lhes cuidar e proteger a saúde dos seus rins a tempo, antes que seja tarde demais. Meus caros compatriotas, para realmente entender por que a abóbora d'água pode trazer tantos benefícios para as pessoas com doenças renais, precisamos primeiro ter uma visão geral do papel essencial dos rins no corpo e das principais causas que levam ao seu enfraquecimento. Esta é uma questão que, ao longo dos meus 35 anos de experiência e aconselhamento de saúde, testemunhei em muitos casos, especialmente entre os idosos. Os nossos rins são, essencialmente, como uma fábrica central de filtragem de água, extremamente sofisticada e eficiente para o nosso corpo. Diariamente, os 2 rins trabalham incansavelmente, filtrando centenas de litros de sangue, removendo meticulosamente substâncias tóxicas e resíduos metabólicos, enquanto retêm nutrientes essenciais e regulam o equilíbrio hídrico e os eletrólitos importantes. Além disso, os rins desempenham muitas outras funções cruciais, como controlar a pressão arterial através da produção de hormonas, estimular a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos e manter a força óssea. Em suma, se o fígado é comparado à fábrica de tratamento de resíduos do corpo, os rins são o sistema de filtragem e reciclagem de água otimizado, que mantém o nosso corpo sempre limpo, equilibrado e cheio de vitalidade. No entanto, uma realidade preocupante é que após os 40 ou 50 anos, a função renal tende a diminuir naturalmente, a uma taxa média de cerca de 2% ao ano. Isso significa que, ao atingirmos os 70 anos, a função dos nossos rins pode estar a operar apenas cerca de 60 a 70% em comparação com a juventude. E agora, apresentarei as 4 causas mais comuns que levam ao enfraquecimento dos nossos rins no dia a dia. Primeiro, o consumo excessivo de alimentos ricos em sal e o hábito de consumir muitos alimentos processados. O alto teor de sódio nesta dieta força os rins a trabalhar excessivamente para eliminar o excesso de sal, o que, a longo prazo, leva à retenção de água, inchaço e aumento da pressão arterial, um inimigo perigoso para aqueles com função renal fraca. Segundo, o uso abusivo de medicamentos, especialmente analgésicos, anti-inflamatórios, não esteroides, AINES ou antibióticos. O uso prolongado e indevido destes medicamentos pode reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, causar danos diretos aos túbulos renais
e levar à insuficiência renal aguda ou crônica, uma condição grave que exige atenção. Terceiro, o hábito de não beber água suficiente e de reter frequentemente a urina. Este é um hábito bastante comum em Portugal, especialmente na população idosa, quando a urina se torna concentrada devido à ingestão insuficiente de água. As substâncias tóxicas e os resíduos não são eliminados a tempo, acumulam-se, formando pedras nos rins e causando infecções do trato urinário, o que provoca muito desconforto e perigo para a saúde. Quarto, doenças crônicas mal controladas, como diabetes, hipertensão e colesterol alto. Esta é a tríade de inimigos silenciosos que causam danos graves aos pequenos vasos sanguíneos nos glomérulos, as unidades básicas de filtragem do rim. Quando estes vasos sanguíneos são danificados, a capacidade de filtragem do sangue pelos rins diminui significativamente, e esta é a principal causa da doença renal crônica. O enfraquecimento dos rins não é um fenômeno súbito, mas sim o resultado de muitos anos do nosso corpo a combater toxinas das quais, por vezes, nem sequer temos conhecimento. Portanto, a limpeza ativa e o apoio à função renal, através do uso de alimentos naturais, como a abóbora d'água, são um método extremamente importante para ajudar os rins a descansar, recuperar e manter a sua função ótima todos os dias. De acordo com os conhecimentos da medicina tradicional portuguesa, transmitidos ao longo de muitas gerações, a abóbora d'água tem um sabor ligeiramente doce, natureza fria, é completamente não tóxica e possui propriedades para arrefecer o corpo, diuréticas, anti-inflamatórias e expectorantes. Isto significa que a abóbora d'água é capaz de reduzir a temperatura corporal, promover a produção e eliminação de urina, ajudando assim a remover toxinas através da urina e a reduzir o inchaço e a inflamação. Problemas de saúde comuns em pessoas com doenças renais. Em textos médicos antigos, como estudos sobre ervas medicinais de renomados curandeiros, registrou-se que a abóbora d'água era principalmente usada para tratar edemas, inchaço generalizado, ajudando a limpar o calor e desintoxicar, promovendo a diurese, purificando o corpo de substâncias nocivas, aumentando a energia vital e até melhorando a tez, tornando a pele mais radiante. Isso implica que não só melhora a saúde física de dentro para fora, mas também traz benefícios para a beleza externa e para a clareza mental. Com base em pesquisas científicas modernas, a abóbora d'água é um tesouro nutricional rico, contendo muitos antioxidantes potentes, abundante vitamina C, vitaminas essenciais do complexo B, potássio e fibra solúvel, pectina. Estes são os componentes-chave que conferem à abóbora d'água os seus benefícios superiores para a saúde renal. Benefícios notáveis da abóbora d'água para a saúde renal. Potente, diurético e desintoxicante eficaz. O teor de água é extremamente elevado, até 96%, juntamente com a abundante quantidade de potássio na abóbora d'água, desempenha um papel crucial no aumento do fluxo sanguíneo para os rins. Isso não só ajuda a reduzir a retenção de líquidos e o inchaço, mas também apoia o processo de eliminação de substâncias tóxicas como ácido úrico, ureia e creatinina do corpo de forma eficaz. Este mecanismo é particularmente útil para pessoas com rins fracos, glomerulonefrite ou dificuldades na micção, ajudando-as a sentir-se mais leves, a reduzir o inchaço nas pernas e a aliviar as dores nas costas incômodas. Reduz a carga sobre os rins. A abóbora d'água também apoia o fígado no processo de desintoxicação. Quando o fígado funciona eficazmente, pode processar e eliminar mais toxinas, reduzindo assim a carga sobre os rins, que não precisam de enviar todas as substâncias tóxicas para serem processadas. A abóbora d'água contém compostos flavonoides e cucurbitacinas, que têm a capacidade de prevenir o estresse oxidativo nas células do fígado e dos rins, melhorando assim a coordenação harmoniosa entre estes dois órgãos vitais, ajudando-os a funcionar de forma mais otimizada. Mantém a pressão arterial estável e controla o nível de açúcar no sangue. O potássio na abóbora d'água é um mineral essencial que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, diminuindo assim a pressão nos glomérulos renais. Simultaneamente, a fibra solúvel na abóbora d'água desempenha um papel importante na limitação da absorção de açúcar e gorduras nocivas dos alimentos. Isto é extremamente benéfico para pessoas que lidam com hipertensão, diabetes e colesterol alto, os grupos de maior risco para desenvolver doença renal. Anti-inflamatória e previne danos renais. Agravados. Os compostos fenólicos e alcaloides presentes na abóbora d'água
possuem a capacidade de reduzir a inflamação crônica nos tecidos renais. Isto não só ajuda a restaurar a microcirculação sanguínea, circulação de sangue nos pequenos vasos nos rins, mas também limita a formação de tecido cicatricial nos rins, um aspecto muito valorizado e considerado crucial pela medicina moderna na proteção da função renal a longo prazo. Meus caros compatriotas, a abóbora d'água não é uma cura definitiva para a insuficiência renal. No entanto, é uma das preciosas ervas medicinais naturais que pode desempenhar um papel importante no fortalecimento e suporte da saúde dos nossos rins diariamente, se a utilizarmos corretamente. Muitos dos nossos compatriotas partilharam experiências positivas. Após o uso persistente de abóbora d'água por cerca de 2 a 3 semanas, seguindo as instruções corretas, sentiram uma redução significativa de sintomas como dores nas costas, inchaço nas pernas e fadiga crônica. O processo de micção tornou-se mais regular e fácil, o apetite melhorou e o sono também se tornou mais profundo e de melhor qualidade. A seguir, apresento detalhadamente 4 remédios tradicionais à base de abóbora d'água que considero importantes e que quero partilhar convosco. Abóbora d'água cozida com barbas de milho, um remédio eficaz para desintoxicação diurética e redução da inflamação. Benefício: este é um remédio popular muito conhecido, registrado em muitas obras antigas de fitoterapia, usado especificamente para pessoas com rins fracos, dificuldade em urinar, inchaço nos pés e dores crônicas nas costas. Tem o efeito de purificar o corpo, promover a diurese e reduzir a inflamação. Ingredientes: abóbora d'água com casca, 300 gramas, barbas de milho frescas ou secas, 30 gramas, folhas secas de tanchagem, plantágua asiática, se disponível, 10 gramas, água limpa, 1,2 litros. Modo de preparo: lave cuidadosamente todos os ingredientes. Corte a abóbora d'água em pedaços do tamanho desejado, mantendo a casca e as sementes. Coloque todos os ingredientes preparados numa panela grande, adicione 1,2 litros de água e ferva por cerca de 10 minutos. Em seguida, reduza o lume e continue a cozer em lume brando por mais 20 minutos, até que a água na panela adquira uma cor verde pálida. Coe. Descarte os sólidos e beba o líquido 2 até 3 vezes ao dia. Eficácia: ajuda a diurese suave, promove a eliminação de toxinas do corpo através da urina, reduz a inflamação e tem um efeito refrescante no fígado e nos rins. Após cerca de 5 dias de uso persistente, os pacientes geralmente sentem-se mais leves, as dores nas costas diminuem significativamente e a micção torna-se mais fácil. Atenção importante: não se deve beber mais de 600 a 800 ml de água de abóbora d'água por dia. Para pessoas com pressão arterial baixa ou que frequentemente sentem calafrios, é aconselhável usar ocasionalmente ou adicionar algumas fatias de gengibre fresco ao cozinhar para reduzir a natureza fria da abóbora d'água. Abóbora d'água cozida com feijão caqui, feijão mungo, suporte para a recuperação renal e redução da micção noturna. Benefício: este remédio é particularmente benéfico para pessoas com rins fracos, que urinam frequentemente à noite, sentem fadiga crônica ou têm inflamação persistente. É muito adequado para adultos de meia idade e idosos. Ingredientes: abóbora d'água sem casca, 200 gramas, feijão caqui, feijão mungo, pequeno, 50 gramas, arroz, 30 gramas, água, cerca de 1 litro, uma pitada de sal marinho, para realçar o sabor e ajudar a equilibrar os eletrólitos. Modo de preparo: primeiro, demole o feijão caqui em água por 2 até 3 horas para o amolecer. Corte a abóbora d'água em cubos pequenos. Coloque todos os ingredientes preparados numa panela e cozinhe até que o feijão e o arroz estejam bem cozidos, formando uma espécie de papa rala e homogênea. Coma quente pela manhã ou à tarde. Eficácia: o feijão caqui tem efeitos diuréticos, purificadores do calor e anti-inflamatórios. A abóbora d'água limpa toxinas, aumenta a energia e refresca os rins. O arroz ajuda a fortalecer o baço e o estômago, melhorando assim a digestão. Ao consumir regularmente 3 até 4 vezes por semana, o corpo sentir-se mais leve, a micção será mais fácil, o inchaço diminuirá e o sono será mais profundo e de melhor qualidade. Atenção importante: não adicione açúcar a este prato, pois o açúcar pode aumentar a carga sobre os rins. Pessoas com diabetes ou insuficiência renal grave
devem consultar um médico sobre a quantidade de líquido e ingredientes antes de usar regularmente. Sen. Abóbora d'água cozida com peixe. Exemplo, carapau ou dourada, recuperação renal e fortalecimento da energia natural. Benefício: o carapau ou dourada, dependendo da disponibilidade local em Portugal, e a abóbora d'água são dois ingredientes muito comuns. No entanto, quando habilmente combinados, eles criam um prato não só delicioso, mas também um remédio valioso que ajuda a restaurar a energia renal, limpar o corpo e fortalecer o sistema imunitário. Na medicina tradicional portuguesa, o carapau tem um sabor doce, natureza neutra e atua nos meridianos do baço, estômago e rins, ajudando a complementar a energia, melhorar o qi e a circulação de fluidos corporais. Enquanto isso, a abóbora d'água é fria, diurética e desintoxicante, apoiando os rins na eliminação mais eficaz dos resíduos. Ingredientes: carapau, fresco ou dourade, peça cerca de 200-250 gramas. Abóbora d'água fresca com casca, 300 gramas. Gengibre, 2 fatias finas. Cebolinho e temperos habituais. Modo de preparo. Primeiro, limpe o peixe. Remova as vísceras. Lave bem com um pouco de sal e gengibre para remover o cheiro. Descasque parcialmente a abóbora d'água e corte em pedaços de tamanho adequado. Ferva 1 litro de água. Em seguida, adicione o peixe e cozinhe por cerca de 10 minutos. Depois, adicione a abóbora d'água e o gengibre. Cozinhe em lume brando por mais 15 até 20 minutos. Tempere a gosto e sirva quente. Eficácia: ajuda a tonificar os rins, melhora o fluxo de energia, reduz a fadiga, fortalece o sistema imunitário e apoia a redução da inflamação crônica, promovendo a diurese e melhorando a condição de micção difícil. Idosos ou pessoas em recuperação de doenças, frequentemente cansadas, com múltiplas condições de saúde e que urinam muito à noite, sentirão o corpo mais forte, a tez mais radiante e o sono mais profundo se usarem 2 até 3 vezes por semana. Atenção importante: para pessoas com constipação ou sistema digestivo fraco, adicione algumas fatias de gengibre fresco ao cozinhar para reduzir a natureza fria da abóbora d'água. Se abóbora d'água cozida com sementes de lótus, um remédio calmante, tonificante do baço e protetor dos rins. Benefício: esta é uma sopa calmante recomendada por muitos curandeiros tradicionais portugueses para idosos que sofrem frequentemente de insônias, fadiga prolongada ou têm sintomas de rins fracos. A abóbora d'água ajuda a purificar a diurese, enquanto as sementes de lótus têm um efeito sedativo, protegem o coração, fortalecem o baço e retêm a essência. Isto significa que ajuda a manter a energia vital do corpo, promove um sono profundo e restaura a força renal. Ingredientes: abóbora d'água, 300 gramas. Sementes de lótus frescas ou secas, 30-40 gramas. Para quem não tem diabetes, 1 colher de chá pequena de açúcar de rocha, água, 700 ml. Modo de preparo: se usar sementes de lótus secas, demole-as em água por 2 até 3 horas para as amolecer. Descasque a abóbora d'água e corte em cubos pequenos. Coloque as sementes de lótus e a abóbora d'água numa panela. Adicione água. Cozinhe em lume brando por cerca de 30 minutos até que as sementes de lótus estejam macias. Pode adicionar açúcar de rocha para um sabor mais doce e agradável ou servir como uma sopa doce e refrescante após o jantar. Eficácia: ajuda a promover um sono bom e profundo. Reduz a ansiedade e a fadiga. Acalma a mente. Fortalece as funções do baço e do estômago. Reforça o sistema imunitário e mantém o equilíbrio de sangue e energia. É particularmente benéfico para pessoas com rins fracos, insônia crônica ou em recuperação de doenças. Atenção! Importante: pessoas com obstipação crônica ou inchaço abdominal devem usar sementes de lótus com moderação. Evite o consumo excessivo. Embora a abóbora d'água seja um alimento e uma erva medicinal extremamente benéficos, com propriedades refrescantes e múltiplos usos, no entanto, se a utilizarmos incorretamente, não só não trará benefícios para os rins, como também pode causar o arrefecimento do estômago, indigestão e enfraquecer ainda mais o corpo. Por isso, partilharei 3 regras de ouro cruciais ao usar a abóbora d'água para que possam evitar efeitos indesejados, ajudar o corpo a absorver os nutrientes da melhor forma e maximizar os benefícios naturais da abóbora d'água para os rins
o processo diurético e a purificação do corpo. 3 regras de ouro ao usar abóbora d'água. Usar com moderação, não em excesso. A abóbora d'água tem uma natureza fria. Se bebermos água de abóbora d'água com muita frequência, diariamente, o nosso corpo pode tornar-se excessivamente frio. É melhor usar abóbora d'água apenas cerca de 2 até 3 vezes por semana. Cada porção de aproximadamente 150 a 200 gramas de abóbora d'água fresca ou, se for na forma seca para chá, cerca de 50 até 100 gramas de abóbora d'água seca é suficiente para alcançar os efeitos desejados sem causar efeitos colaterais. Não consumir crua ou mal cozida. A abóbora d'água fresca e crua contém pequenas quantidades de enzimas e compostos proteicos que podem irritar o revestimento do estômago e do intestino delgado, especialmente em idosos ou pessoas com histórico de problemas gástricos e úlceras. Quando a abóbora d'água é cozida adequadamente, estes compostos ativos são degradados, tornando-a mais segura, fácil de digerir e permitindo que os seus benefícios diuréticos e desintoxicantes sejam maximizados. Evitar. Combinar com outros alimentos de natureza fria ou diuréticos fortes. Se combinar abóbora d'água com outros alimentos de natureza fria ou com forte efeito diurético, como papaya ou folhas de melão amargo, no mesmo dia, isso pode sobrecarregar excessivamente os nossos rins. Pode levar a micção muito frequente, desequilíbrio eletrolítico, perda de potássio, sódio, causando fadiga, fraqueza muscular e até mesmo uma diminuição da pressão arterial. Certifique-se de beber bastante água morna ao longo do dia e evite água fria para manter o funcionamento estável e eficaz dos rins. Embora a abóbora d'água seja um alimento e uma erva medicinal valiosos, com múltiplas propriedades como refrescar o corpo, diurética, apoio renal e redução do colesterol, não é adequada para todos. Por isso, partilharei 5 grupos de pessoas que devem ter especial cautela ao usar abóbora d'água, para que saibam como utilizar ela de forma correta e segura, garantindo a saúde a longo prazo. 5 grupos que devem ter cautela ao usar abóbora d'água. Pessoas com constituição corporal fria são aquelas que frequentemente sentem o estômago frio, têm mãos e pés gelados e aversão ao vento. A abóbora d'água tem uma natureza fria. Se o seu corpo já tende a ser frio e você consome abóbora d'água regularmente, isso pode prejudicar a função do baço e do estômago, levando a sintomas como inchaço abdominal, diarreia e fadiga prolongada. Pessoas deste grupo devem consumir abóbora d'água apenas 1 até 2 vezes por semana e precisam cozinhá-la bem, combinando-a com gengibre ou cebola para neutralizar a sua natureza fria. Pessoas com pressão arterial baixa ou tonturas frequentes. A abóbora d'água tem um efeito diurético suave e refresca o corpo. Portanto, se usada em excesso ou de forma inadequada, pode causar uma diminuição significativa da pressão arterial, levando a sintomas como tonturas, visão turva, o que é particularmente perigoso em idosos ou em pessoas que realizam trabalho físico intenso ao ar livre. O meu conselho é que, se tiver pressão arterial baixa, use apenas uma pequena quantidade de abóbora d'água ou cozinhe-a com sal ou carne de porco para ajudar a equilibrar os eletrólitos do corpo. Pessoas com diarreia ou distúrbios digestivos. Como a abóbora d'água tem uma natureza fria e pode reduzir a motilidade intestinal, se estiver a sofrer de diarreia, inchaço abdominal ou dores de estômago, consumir abóbora d'água pode agravar a condição. É melhor suspender o uso de abóbora d'água e só retomar quando o seu sistema digestivo estiver completamente estável. Mulheres grávidas, pós-parto ou no primeiro trimestre de gravidez. Durante esta fase sensível, o corpo da mãe precisa ser mantido aquecido, especialmente a região abdominal inferior. Se consumir frequentemente abóbora d'água de natureza fria, especialmente crua ou em sumo, isso pode causar o arrefecimento do útero, levando a contrações uterinas leves, o que pode afetar negativamente a saúde da mãe e do bebê. Deve-se consumir apenas uma pequena quantidade, cozinhá-la bem e combiná-la com carne, feijão caqui ou gengibre para mitigar a sua natureza fria. Pessoas que tomam medicamentos diuréticos ou cardiovasculares. A abóbora d'água possui um efeito diurético natural. Se a utilizar em conjunto com outros medicamentos diuréticos prescritos pelo médico, isso pode levar a uma perda excessiva de potássio, diminuição do sódio no sangue, causando fadiga, fraqueza muscular e taquicardia, batimentos cardíacos rápidos e anormais. Pessoas que tomam medicamentos
devem consultar um médico especialista antes de usar abóbora d'água regularmente. Meus caros compatriotas, a abóbora d'água é um alimento simples, mas com um valor medicinal imenso, que pode ser tão precioso quanto um remédio se soubermos usá-la corretamente, para a pessoa certa, na dose certa e no momento certo. Não só ajuda a limpar e desintoxicar o corpo, apoia a função renal e cardiovascular, mas também contribui para clarear a pele, reduzir o colesterol e eliminar toxinas de dentro para fora. Se soubermos como integrar a abóbora d'água numa dieta científica, garantir sono suficiente, fazer exercícios regularmente e ouvir os sinais do nosso corpo diariamente, a abóbora d'água será, sem dúvida, uma excelente aliada, ajudando os nossos compatriotas a viver mais tempo, com mais saúde e menos doenças. Se consideraram este vídeo valioso e útil, por favor reservem um momento para clicar no botão gostar, partilhar e subscrever o meu canal. Todos os dias, vamos juntos explorar novos conhecimentos, simples, naturais, mas que podem trazer mudanças maravilhosas para a saúde de uma vida inteira. Até aos próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem ao meu vídeo de hoje. Para não perderem os próximos conteúdos úteis, podem subscrever o canal no círculo central ou assistir a outros vídeos nos cantos esquerdo ou direito do ecrã.